Muito bem, meus amigos, vamos lá, terça-feira de mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube. Você pode participar do canal deixando o seu like, clicando no joinha, se inscrevendo no canal, muito importante, né? E se você quiser também pode comentar, nós estamos tendo aí bons acessos agora, né? Teve um dos vídeos aí que deu mais de 600 visualizações no YouTube, isso é muito, né? Porque sinal de que no WhatsApp nós estamos ainda alcançando muito mais pessoas, né? E a grande maioria das pessoas, isso não acontece só comigo, né? Acontece com todos, com os maiores, né, jornalistas e aqueles que têm canal aí no YouTube, né? Muita gente acompanha, aqueles que já têm milhões de seguidores aí, né? Muita gente acompanha e ainda assim não deixa o like, né? Mas né, nós temos aí, graças a Deus, aumentando aí. Você pode participar, né? Pode também nos ajudar distribuindo aí nos grupos de WhatsApp do nosso link, né? E claro, os empresários do município que estiverem afim, né, de divulgar a sua marca aqui, é só entrar em contato. Aquelas pessoas que divulgam aí ou que promovem eventos esportivos, culturais, principalmente beneficentes, pode entrar em contato, nós estaremos divulgando aqui. Tem um baile no São Luís no domingo, né? É um bom lugar, já joguei torneios de futebol lá, alguns torneios de futebol por ali, né? Mas talvez eu não consiga estar lá, mas é um evento que a gente tem como divulgar aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Vamos lá, começando com as informações então, vamos falar dessa situação que ontem tomou conta aí da mídia, né, no final, por volta de meio-dia e depois até a tarde e noite, né? E o ministro Flávio Dino tentou fazer uma brasilienquiste aqui, né? E não deu muito certo não. E os banqueiros têm a perfeita consciência de que não sobrevivem caso descumpram a lei Magnitsky, né? E nesse sentido, segundo a jornalista Mônica Bergamo, os banqueiros deram uma ideia aos ministros do Supremo Tribunal Federal para que fiquem mais aliviados com relação aos efeitos da terrível lei americana. Mas os ministros, segundo Mônica Bergamo, não aceitaram a sugestão e a situação deve ficar incontornável, né? De acordo com o que transcreveu Mônica Bergamo, ministros do Supremo Tribunal Federal foram aconselhados por dirigentes de bancos públicos e privados a abrirem contas em cooperativas de crédito como uma forma de se proteger de eventuais efeitos da lei Magnitsky. A sanção norte-americana impede cidadãos atingidos por ela de ter contas bancárias e bloquear e acaba bloqueando todos os seus bens, né, nos Estados Unidos. Pune ainda com multas bilionárias as empresas ou instituições financeiras estrangeiras que tenham negócio nos Estados Unidos e se relacionem com os sancionados. O único brasileiro atingido pela Magnitsky hoje, até agora, né, foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas tem gente pedindo sanção aí, né? O governo norte-americano tem repetidamente ameaçado estender a punição para outros magistrados que estão apoiando o ministro Alexandre de Moraes. E diante da escalada, autoridades do governo brasileiro ligadas à área econômica passaram a se preocupar com punições que o Banco do Brasil, o BB, eventualmente possa sofrer por manter abertas contas de Alexandre de Moraes e dos demais ministros que venham a ser sancionados. Os magistrados recebem os seus salários pelo Banco do Brasil, pelo BB, né? Por isso, surgiu a ideia de que ministros pudessem transferir seus recursos para contas em cooperativas de crédito, que não se relacionam com o sistema financeiro internacional e que, portanto, não estão expostas a punições por parte de Donald Trump. A ideia foi levada a magistrados por autoridades do governo Lula ligadas à área econômica, representantes de bancos privados
fizeram a mesma situação, foram na mesma situação e sugeriram, né, para que alguns ministros tomassem essa precaução. A quase totalidade das instituições financeiras privadas brasileiras tem filiais ou negócios nos Estados Unidos. Captam recursos em dólares e, portanto, estão conectados com o sistema, com os sistemas internacionais, né? E os ministros procurados não gostaram da ideia, apesar de efetivamente resolver o problema particular de cada um deles. Os magistrados consideraram que seria uma capitulação do STF e do Brasil. Um deles disse à coluna que os bancos precisam ser tirados da zona de conforto e entender que o país não pode se curvar aos Estados Unidos. Eles não conseguem entender, né? Mas uma hora vão ter que entender. Eles entendem como absurda a possibilidade de um juiz que atua num sistema democrático pleno não poder ter conta em um banco estatal do seu próprio país. Já não temos mais sistema democrático pleno há muito tempo, né? A decisão do ministro Flávio Dino, ontem, né, afirmando que leis estrangeiras não são válidas no Brasil, foi um recado claro para os bancos de que o STF não deve aceitar caminhos alternativos aos que considera legais, né, aos que considera legais e soberanos. A lei Magnitsky, na visão desses ministros, não poderia resultar no fechamento da conta bancária de nenhum cidadão brasileiro, segundo eles, que não sofre penalizações ou restrições determinadas pela própria justiça brasileira, né? É o que ele fala. E as sanções do Brasil têm sido defendidas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, que está, né, nos Estados Unidos atuando em conexão com autoridades do governo Donald Trump para pressionar o STF e arquivar o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa questão aí, né, dos banqueiros ofereceram, né, um caminho, uma alternativa aí para os ministros, né, uma saída honrosa, que é um caminho, mas também não é uma escapatória, né? Seria uma saída honrosa, mas os ministros se recusaram. É o que eu disse, é o que a gente vem dizendo há muito tempo, né? Eles vão dobrar a aposta até o fim, né? Eles vão tentar morrer atirando, né? E vamos ver o que vai acontecer aí. Essa é a situação. Nós falamos aí do Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro que está nos Estados Unidos, exatamente por perseguição política, né? O deputado federal pelo PL de São Paulo e forte candidato ao Senado, né, se voltar ao Brasil, e o jornalista Paulo Figueiredo já definiram uma data para iniciar uma série de articulações políticas na Europa. Segundo Figueiredo, os dois devem embarcar em 12 de setembro, justamente no último dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal, no processo que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado. É um golpe de Estado fictício, promovido pelo STF, né, e pelo sistema. Segundo Eduardo Bolsonaro, está dependendo aí da agenda o Paulo Figueiredo, perdão, está dependendo da agenda do Eduardo Bolsonaro, mas a previsão é de viagem para a Europa dia 12. É mais uma etapa aí, né, dessa luta de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro contra essa situação em que o Brasil vive aí, né, em que eles vivem plenamente com a perseguição do judiciário brasileiro. Eduardo Bolsonaro já havia adiantado seus planos de viajar ao continente europeu no início de agosto, mas o parlamentar destacou que pretende se certificar antes de que não está incluído na lista de procurados da Interpol. O objetivo da viagem, de acordo com o deputado, é buscar apoio internacional contra o ministro Alexandre de Moraes, defendendo que organismos estrangeiros adotem medidas semelhantes às sanções aplicadas pelos Estados Unidos, né? Segundo Eduardo Bolsonaro, eles vão lá, né, conseguir fazer o mesmo movimento, né, denunciar as violações de direitos humanos do ministro Alexandre de Moraes. Vamos falar aqui dos nossos parceiros comerciais, vamos falar da Coop Home Office, que está conosco desde o dia 7 de abril, né, e que vem aí com um projeto moderno, muito bonito para Ponta Porã. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã.
Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. É perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E é perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar e empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop incorporadora e construtora que está ali, né, com 3 anos e 7 meses de obras ininterruptas, com esse prédio já em fase de conclusão, ali na rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão, entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. E você, né, que acha que é impossível conquistar um apartamento ali, né, morar nesse projeto moderno e arrojado, você vai ver que é perfeitamente possível. É só você chegar ali no nosso plantão de vendas. Sabe onde fica? Ali na frente de onde o prédio da Coop Home Office está sendo terminado, né, está sendo concluído. E você vai entrar no supermercado Bom Gosto pela rua Deputado Aral Moreira, né? O acesso da Deputado Aral Moreira. E ali na frente, no térreo, antes de você subir para suas compras, você já vai ver a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E ali você vai ver, né, o funcionamento, vai entender como é que vai funcionar o prédio da Coop Home Office. E claro, você vai encontrar ali os nossos profissionais do nosso plantão de venda e que vão te recepcionar da melhor forma possível. Eles vão te mostrar o projeto, vão mostrar a planta do projeto e vai mostrar para você como é possível você conseguir, né, adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem para Ponta Porã, né, para modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Vamos falar também do Bob's Ponta Porã. Você sabe onde é o endereço do Sabor dos Encontros? É ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali, o Bob's Ponta Porã, que é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo e tem aí uma trajetória de mais de 7 décadas, 70 anos, né? E isso dá ao Bob's experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que a população de Ponta Porã e de Pedro Juan Caballero, eles não vão deixar, né, de aproveitar o melhor do Bob's, com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. Como é que você vira um Bob's Fan? É só você acessar a página do Bob's, o bob's.com.br. Ali você vai fazer o seu cadastro, vai deixar seus dados certinhos ali, né? E você vai, através do preenchimento desses dados, gerar cupons promocionais. E depois resgatar esses cupons e claro, aproveitar do melhor do Bob's ali, do Bob's Ponta Porã, né? Com sanduíches, acompanhamentos, sobremesas, vários milkshakes deliciosos, saladas deliciosas, café da manhã, né? Os mais variados tipos de sanduíches que são feitos ali, né, pelo Bob's Ponta Porã. Então é isso. A população, desde o dia 25 de julho, a população da fronteira tem aí o Bob's Ponta Porã à sua disposição. Então, o Sabor dos Encontros fica ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã que veio para fazer a alegria do povo da fronteira. E vamos seguindo com as informações, né? Muita gente nesses últimos tempos, principalmente depois da eleição de 2022, perdeu, né, a confiança nas Forças Armadas. E, de acordo com dados do Exército Brasileiro, tem crescido o número de oficiais e sargentos de carreira que têm desistido da vida militar. De janeiro de 2020 a agosto deste ano, né, a corporação registrou 414 pedidos de baixa de oficiais e outros 349 de subtenentes e sargentos. Os militares de carreira são aqueles que ingressam por concurso público, realizam cursos de formação em academias e centros especializados
e com isso alcançam a estabilidade. Há ainda a classe dos temporários que podem permanecer até 8 anos no serviço das Forças Armadas. Só que tem diminuído, né, essa vontade, né, de muitos de fazer parte, né, de seguir a carreira militar. No Exército, um oficial de carreira tem a oportunidade de chegar principalmente aos postos de coronel ou general. Os demais contam com a chance de ir até a graduação de subtenente ou, em casos específicos, a alcançar o oficialato até capitão. Conforme o Exército, em resposta ao site Revista Sociedade Militar, não há dados que expliquem as centenas de desligamentos de modo geral de modo geral, né, a Forças Armadas acredita tratar-se sobretudo de decisões pessoais. Tem o pessoal me ligando aqui, daqui a pouquinho eu atendo. E militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica já se manifestaram por vezes descontentamento com a falta de reposição salarial. Além de receberem salários mais baixos em comparação ao funcionalismo federal, os reajustes costumam ser parcelados e abaixo da inflação. Outro ponto é a lentidão para alcançar remunerações mais altas, enquanto que na Polícia Federal é possível chegar ao topo em até 15 anos. Nas Forças Armadas, esse processo leva de 17 a 25 anos. A ausência de previsibilidade na carreira também preocupa. Mudanças como o aumento dos descontos previdenciários em 2019 e projetos de lei que tratam do tempo de serviço ativo geram inseguranças entre os militares. Outro ponto de reclamação é, do mesmo modo, a falta de um plano de saúde de excelência, um bom plano de saúde. São frequentes as reclamações sobre ausências de médicos, equipamentos quebrados e demora para a marcação de consultas. Há ainda denúncias de privilégio para a cúpula militar e seus dependentes nos hospitais das Forças Armadas. Além disso, muitos destacam que a carreira mantém rigidez semelhante à do século XIX, com jornadas extensas, trabalho em fins de semana e feriados, limitações para férias e falta de flexibilidade. A rotina de transferências constantes também afeta a vida familiar e pode inviabilizar a carreira, por exemplo, de casamentos aí, né? E muitas acabam não resistindo a esse processo de transferência e acaba se desfazendo. Somente desde o ano passado, 211 sargentos e subtenentes pediram baixa. Entre os oficiais, 203 deixaram a carreira, com destaque para áreas como medicina e engenharia. Pois é, e esse processo aí de enfraquecimento das Forças Armadas, ele vem desde 2003 e desde do Lula 1, né? E o processo tem dado certo, né? O efeito é esse, é desestimular, é realmente enfraquecer as Forças Armadas. Agora, as Forças Armadas não podiam aceitar isso. Infelizmente, a cúpula está de acordo. E aí quem sofre são, né, os oficiais, subtenentes, sargentos, praças, né? E acabam sendo prejudicados. Mas é isso, né? Vamos esperar que as Forças Armadas do Brasil volte a dar orgulho ao povo brasileiro, né? Porque realmente, do jeito que está, nem eles estão estimulados e nem o povo tem mais a confiança que antes tinha nas Forças Armadas. Vamos falar de quem gera renda, né? E do que gera empregos e que não deixa o Brasil quebrar? Vamos falar de agronegócio, né? Cidades do agro são mais ricas que a média nacional, né? E mostram que o Brasil gera riqueza até nos menores municípios. Encravado no interior do Brasil, no oeste de Mato Grosso, Sapezal gera mais riqueza por habitante do que 99% dos municípios brasileiros. O segredo do sucesso é uma receita tão antiga quanto a própria civilização: plantar, cultivar e colher. Em outras palavras, o agro, né? O agro. Sapezal é o exemplo de uma situação recorrente no Brasil. Na maior parte das cidades onde o agro é o principal motor da economia, a riqueza por habitante supera a média nacional. E o indicador usado para essa medição é o Produto Interno Bruto, né? O PIB, né? O PIB per capita. E, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o PIB per capita médio do país é cerca de R$ 43 mil. Em Sapezal,
a média é de quase 255 mil, considerando os dados mais recentes. O número deixa para trás lugares que são símbolo de desenvolvimento, como é Brasília, por exemplo, 93 mil, São Paulo, 67 mil e Rio de Janeiro, 53 mil. E mesmo com resultados tão elevados, Sapezal não é a cidade agrícola com a população mais rica do Brasil. O agro gera cerca de 5 bilhões de reais por ano em Sapezal, o maior valor da produção rural de um município brasileiro. Mas, quando essa riqueza é dividida pelo número de habitantes, os 255 mil per capita colocam a cidade apenas na 8ª colocação, entre as que dependem, né, do setor. No topo da lista aparece Campos de Julho, também no Mato Grosso, com PIB per capita de 455 mil, 10 vezes a média nacional. O estado ainda abriga outras 3 cidades desse ranking: Santa Rita do Trivelato, 345 mil, Nova Ubiratã, 262 mil, Diamantino, 258 mil. Além delas, completam o topo, né, o top 8, Sucupira, Tocantins, 265 mil, Muitos Capões, 352 mil, e Tasso Fragoso, no Maranhão, com 273 mil. Ao todo, 532 cidades brasileiras têm no agro a principal fonte de riqueza. Neles, o PIB per capita médio é de 63 mil. Cada uma abrigam, em média, né, 8 mil habitantes. Né? É o agro, né? O agro que é o motor do Brasil e não deixa esse Brasil quebrar, né? Porque se não fosse o agro, já tínhamos quebrado há muito, mas muito tempo, né? E tem gente que acha que o agro não está, né? Eu vou repetir essa história porque ela chega a ser absurda, né? Esses dias eu estava, né, lá no ano passado, final do ano passado, eu estava na feira municipal ali, né? Onde tem a praça de alimentação ali. E aí um cidadão olhou para mim dizendo por que eu defendia o agro, né? Porque ali naquela região ali, por exemplo, onde nós estávamos ali na feira, não tinha nada do agro ali, tinha pouca coisa do agro ali. Aí eu falei, né? Para não discutir, falei, bom, a carne vem do agro, ela não brota aqui, né? Como hambúrguer aqui pro pessoal fazer. E nem como bisteca pro pessoal comer aqui na hora do almoço ou na hora da janta. O pão não brota na padaria. Não brota na padaria, né? O café também não. Não fica lá na maquininha pronto para você servir. Tem que ter o plantio primeiro, depois a colheita. A cadeira que você está sentando é madeira, vem do campo. Então, quer dizer, sabe, tem gente que não tem noção das coisas. Tem gente que acha que o leite brota na prateleira do supermercado e assim fica, né? Que o país não depende do agro. O Brasil, depende exclusivamente, unicamente do agro bem sucedido. Se não, filho, já tínhamos ido pro vinagre faz muito tempo. E falar em sucesso no campo, né? Quem tem muito sucesso no campo é a Solo Forte, que tem em seus quadros profissionais experientes e dedicados. É uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, com foco no manejo para a alta produtividade das lavouras. E, como eu disse, tem em seus quadros profissionais experientes, né, com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Os profissionais da Solo Forte trabalham colaborando estreitamente com pequenos e grandes produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e assim alcançar excelentes resultados juntos. A equipe ou as equipes da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento de perto, um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. São utilizados implementados pelos profissionais da Solo Forte práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, e isso diminui muito, né, os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. E os profissionais da Solo Forte utilizam sempre
tecnologias avançadas e práticas inovadoras, né, para melhorar, para aumentar a produtividade das lavouras, o que garante colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte trabalhando sempre ao lado do grande e pequeno produtor em Ponta Porã e toda a região de fronteira. Vamos falar também da Conveniência Baturité, ali na Avenida Baltazar, na Rua Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ali, ambiente familiar, ambiente gostoso, né? Você vai encontrar aquela cerveja geladíssima, boa, além do ambiente que é muito gostoso, você ficar ali conversando com os amigos ali, com o Carlinhos Dalzac e seus familiares, você vai ser muito bem atendido lá. Se você optar por um vinho também, tem bom vinho, tem vodka, tem uísque. Se você... não sei pra que isso, né? Nas motos, né? Mas depois a gente volta. Eu vou abordar esse tema aí, né? Mas voltando a falar da Conveniência Baturité, você pode também, né? Tomar aquela cachaçinha de Minas, né? Aquela seladinha, dose única, vários sabores ali. Mas a grande atração mesmo, segundo o Carlinhos Dalzac, são aquelas raizadas. Para quem gosta, né, de uma cachaçinha, cachaça de Minas, são consideradas uma das melhores do país e lá na Conveniência Baturité tem. Agora, você que não gosta de álcool, não gosta de bebida alcoólica, não pode com bebida alcoólica e para a criançada tem as opções de refrigerantes e sucos, né, de várias marcas para você escolher lá no local, lá na Baturité. Também tem doces, salgados, enfim, né, tem muita coisa para você lá. E para aquelas pessoas que não gostam de enfrentar a fila nos grandes supermercados, a Conveniência Baturité é uma conveniência bem sortida, né? E lá você vai encontrar com certeza tudo o que você precisa. Seguindo com as informações, o ex-secretário dos Estados Unidos, Mike Pence, acusou a USAID de financiar projetos contra Bolsonaro no Brasil. Mike Pence disse que essa agência dobrou os gastos no Brasil depois da eleição de 2018 e atuou em censura online, né? Isso aí a gente já sabe, né? O problema é que isso foi esfregado na cara das autoridades, do TSE, mas eles não aceitam, né? A gente sabe o que aconteceu. Agora, quem tem as provas são os Estados Unidos, né? O ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mike Pence, voltou a acusar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, na sigla em inglês, e acusou, né, de uma ampliação de recursos destinados ao Brasil depois da vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018. Fizeram um inferno, né, na vida de quem apoiava Bolsonaro. Tudo que se tinha, e isso era em todas as plataformas, tudo que você elogiasse, defendesse, questionasse, por exemplo, a vacina, defendesse a cloroquina, defendesse a ivermectina, era tudo considerado desinformação. E aí a gente vê que era a USAID que bancava tudo isso aí, eram jornalistas de esquerda, enfim, que faziam lá, selecionavam, né, e consideravam, faziam um filtro, que eles falavam, né, filtravam as informações, dizendo que aquelas informações que se colocava eram desinformações. E eles bancaram tudo isso para detonar o governo de Jair Bolsonaro, né? E abre aspas para Mike Pence. Aqui está uma estatística chocante que talvez você não conheça. Foi o que publicou o Mike Pence em sua conta no X, no antigo Twitter. A USAID mais que dobrou seus gastos com o Brasil assim que Bolsonaro venceu as eleições de 2018. Isso não ocorreu porque o Brasil precisasse repentinamente do dobro de ajuda. O dinheiro foi gasto em projetos no Brasil para minar o presidente Jair Bolsonaro e a sua administração. Mike Pence prestou depoimento à Comissão de Relações Exteriores da Câmara no início de agosto. Na ocasião, ele falou por quase 5 horas e afirmou que os fundos da exigência da agência que somaram 87 milhões de dólares entre 2019 e 2023 tiveram como objetivo prejudicar o então presidente Jair Bolsonaro. Ainda segundo Pence, a USAID deixou de atuar apenas como agência humanitária para se tornar um instrumento de manipulação política. Ele afirmou que a gestão de Joe Biden nos Estados Unidos
usou os recursos da agência para atacar Bolsonaro e censurar políticos da direita. E não só políticos, né? Várias pessoas aí foram censuradas, a gente sabe disso. USAID construiu o estado de censura no Brasil, segundo afirmou Benz. Todos os caminhos ao redor da censura da internet nos Estados Unidos parecem ter passado pelo Brasil. Ele lembra também que a USAID ofereceu cursos ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE do Brasil, né, sobre censura digital e financiou agências de checagem como o projeto Comprova, Lupa, Aos Fatos e Fato ou Fake, que classificou como marionetes do governo norte-americano. A USAID era a principal agência dos Estados Unidos responsável pela ajuda externa e assistência humanitária a outros países. Em julho deste ano, o presidente norte-americano Donald Trump fechou oficialmente o órgão depois de várias decisões de cortes de receita, demissões e investigações internas. E o Departamento de Estado absorveu o que restou da agência humanitária. A gente já sabia disso. Nós denunciamos isso aí, o Brasil denunciou isso aí, mas o sistema não quis ouvir. Não quis. Vamos falar aqui de Mato Grosso do Sul. Aqui no Mato Grosso do Sul, o governador Riedel, né, foi elogiado pelo presidente do PP. E o governador de Mato Grosso do Sul foi apresentado oficialmente como integrante do Partido Progressista, o PP, durante a Convenção Nacional do Partido nesta terça-feira em Brasília. E no evento lá na capital federal, né, ele foi elogiado pelo presidente do PP, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, que ele classificou como a melhor gestão do governo do país. E na sequência, por Tereza Cristina, vice-presidente nacional do partido, que classificou o governo de Riedel como de compromisso com a prosperidade, assim como o PP. Na primeira fala, como filiado ao PP, Eduardo Riedel agradeceu ao PSDB pelos 20 anos de filiação e pontuou que chega no novo partido em um momento crítico de decisão para o rumo do Brasil, né? Mas afirmou estar confortável em se filiar em um partido com lideranças que carregam o mesmo valor que ele aprendeu a ter na vida pública. Riedel disse que Mato Grosso do Sul tem crescido o dobro da média nacional, perto de 6% neste ano, e tem o segundo menor índice de desemprego e de pobreza extrema que pretende erradicar no estado. O governador disse que vai para o PP com tranquilidade e segurança de que estará unido em torno de um propósito para o país, e destacou que aplica 15,3% da receita do estado em investimentos e mesmo na dificuldade financeira evita aumento de imposto, trabalhando na qualidade do gasto. Segundo ele, uma agenda necessária para o Brasil. O governador finalizou o discurso se colocando como um soldado do partido. Os velhos discursos, né, de mudanças de partido. E o Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell, afastou por mais 180 dias 4 desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul: Alexandre Bastos, Marcos José de Brito Rodrigues, Sidene Sonsini Pimentel e Vladimir Abreu, né? E a decisão foi tomada depois que venceu, no dia 7 de agosto, a medida que afastava o quarteto relator do caso no STF. O ministro Cristiano Zanin não determinou o novo afastamento, mas Mauro Campbell acabou tomando a frente. E só para falar da decisão, né, considerada a gravidade dos fatos apontados em desfavor do magistrado, a míngua da notícia de comando judicial expressa no sentido de aplicar ao caso a medida cautelar diversa da prisão do artigo 319, inciso 4º do Código do Processo Penal, reputo necessário determinar na esfera administrativa a continuidade de seu afastamento cautelar, enquanto se aguarda a finalização das apurações, seja em âmbito judicial, seja na presente reclamação disciplinar, foi o que decidiu o ministro em uma das decisões. A operação da Polícia Federal que afastou os desembargadores ocorreu, que aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul, né, teve por objetivo investigar possíveis crimes de corrupção em vendas de decisões judiciais, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. Foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça em Campo Grande, Brasília, São Paulo e Cuiabá. A ação teve apoio da Receita Federal e resultou
em um desdobramento, né, da operação mineração de ouro, deflagrada em 2021, na qual foram apreendidos materiais com indícios da prática dos referidos crimes. E o STJ determinou o afastamento do exercício das funções públicas dos servidores, né? E a proibição também teve também como punição a proibição de acesso às dependências do órgão público, né, de qualquer órgão público, vedação de comunicação com pessoas investigadas e a colocação de equipamentos de monitoramento eletrônico. Todos já tiraram as tornozeleiras, mas tiveram que entregar o passaporte, né? E o desembargador Sérgio Fernandes também foi afastado da operação, mas foi autorizado a retornar em dezembro do ano passado por decisão do ministro Cristiano Zanin. Então, os desembargadores continuam afastados aí. Vamos falar de outro parceiro comercial nosso, que é a Futura Soluções Agrícolas. Futura Soluções Agrícolas, que está aí há 11 anos, né, no mercado aqui em Ponta Porã, e vem trabalhando lado a lado ao homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã-Pedro Juan Caballero. A Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial, né, da Eurofilt, né, que a Eurofilt é uma empresa referência em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel. Então, a Futura Soluções Agrícolas também trabalha aí com venda de imóveis urbanos e rurais e implementos agrícolas. É uma empresa que tem como missão ser o parceiro estratégico do produtor rural e do investidor na região de fronteira e arredores, oferecendo soluções agrícolas inovadoras, máquinas e implementos de alta performance e oportunidades em imóveis rurais que impulsionam o crescimento e a rentabilidade. Tudo com um atendimento consultivo e personalizado que transforma desafios em resultados, em bons resultados. E tem como visão, né, ser a referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários na fronteira Ponta Porã-Pedro Juan Caballero, em todas as redondezas, consolidando, né, essa atuação aqui no Mato Grosso do Sul, depois expandindo para todo o Centro-Oeste a longo prazo e se tornando um nome reconhecido e essencial para o agronegócio em todo o Brasil e em todo o Paraguai. E tem trabalhado bastante, né? Tem trabalhado bastante a equipe da Futura Soluções Agrícolas. Vamos lá falar de esporte, enquanto um temporal se arma por aqui, né? Vamos falar de esporte, vamos falar de Copa Libertadores de América. Nós temos hoje o confronto entre Vélez Sarsfield e Fortaleza. O Racing joga contra o Peñarol. O São Paulo vai enfrentar o Atlético Nacional da Colômbia. O Estudiantes enfrenta o Cerro Porteño. No jogo do brasileiro ali, dos brasileiros envolvendo, o Vélez joga com o Fortaleza. O primeiro jogo terminou 0-0, né? E o São Paulo também empatou em 0-0 fora de casa com o Atlético Nacional. Amanhã nós teremos Estudiantes e Cerro Porteño e Internacional e Flamengo. O primeiro jogo o Flamengo ganhou por 1-0. O El Del Quito joga contra o Botafogo, né? E o Botafogo ganhou o primeiro jogo por 1-0. Temos também River Plate e Libertad, que empataram em 0-0 no Paraguai. E o Palmeiras joga contra o Universitário. O Palmeiras goleou fora de casa por 4-0, deve passar com tranquilidade. Pela Copa Sul-Americana, nós teremos aí o Huracan jogando contra o Once Caldas. Primeiro jogo, o Once Caldas ganhou por 1-0. O Muchukruna joga contra o Independente del Valle. Primeiro jogo, o Independente del Valle fora de casa ganhou de 1-0. O Fluminense, que ganhou do América de Cali por 2-1 lá em Cali, vai receber o América de Cali hoje. Amanhã tem Cienciano e Bolívar. Universidade Católica do Chile joga contra o Alianza Lima. O Independiente da Argentina enfrenta o Universidade de Chile. E nós teremos na quinta-feira o Godoy Cruz enfrentando o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ganhou fora de casa, né? 2-1. E ganhou em casa, perdão, 2-1. Agora vai jogar fora de casa. E o Lanús enfrenta o Central Córdoba. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.